De volta, então, nobres alunos, para a segunda parte da aula do domingo pela manhã, hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada número 1. Eu sou o professor Eric Brasil e nós estamos aqui com a turma de Eletrotécnica, a turma Eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. Sempre uma honra, um prazer e um privilégio, né? E avançando aqui nos nossos conteúdos, nós desenvolvemos agora uma análise através de uma atividade dinâmica, né? Observamos ali uma crítica, né, ao sistema industrial, à revolução industrial, ao capitalismo industrial, à mecanização do trabalho, né? E aquilo a que o profissional pode estar submetido. É claro que nem 8 nem 80, né? Num sistema como esse, nós precisamos entender os benefícios e os malefícios, certo? Não sejamos aqui radicais, né? Nem para um lado nem para o outro, mas saibamos compreender as necessidades de um sistema, mas ao mesmo tempo compreender que a radicalização do sistema é que faz mal ao trabalhador, não o sistema em si, certo? Então, isso pode acontecer em qualquer ambiente industrial, comercial, prestador de serviço, ou mesmo na realidade do eletrotécnico, no exercício de suas funções, certo? E falando em eletrotécnico, e na turma de vocês, eu queria aqui passar uma orientação, lembrando mais uma vez que nós temos 3 ambientes de aprendizagem principais, certo? O ambiente das aulas é esse, é o Zoom, o aplicativo Zoom, onde nós estamos aqui ao vivo gravando as aulas. O outro ambiente que vocês utilizam já com habitualidade é o grupo do WhatsApp, e o ambiente do CEPEP, a página, né? Eu vou orientá-los como é que você deve acessar, depois você vai acessar com calma, certo? Hoje à noite os vídeos, as gravações estarão disponíveis lá, e eu vou te orientar como é que você deve acessar o site do CEPEP, que é o Setor de Educação à Distância, através de um mecanismo que eu vou escrever aqui no bate-papo, no chat, para você entender. Então, o site é www.cepep.org, certo? Vai ser solicitado a você um nome de usuário para você acessar. E o nome de usuário é muito simples, é Camusim com letras minúsculas. Aí vão te pedir também uma senha. Toda senha que a gente está utilizando aqui para facilitar o seu acesso, é essa senha aqui bem simples, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, com calma, mais tarde, à noite, né? A partir do momento que os vídeos estarão lá presentes, ou quando você quiser, você vai adentrar o ambiente cepep.org, certo? Pela internet, você acessa tranquilamente, tanto pelo celular quanto pelo computador, e o nome de usuário é Camusim e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, aí mais um recurso para que você possa utilizar no seu curso de formação. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não, pode prosseguir. Muito bem, então vamos prosseguir. No processo administrativo, nós falamos do planejamento, falamos da organização e vamos falar da direção. O que é direção, meus amigos? O que é dirigir? Dirigir significa conduzir. Como é que o Detran chama os motoristas? Chama de condutores, né? O condutor, ele conduz. Conduz o quê? Um automóvel. Mas nas empresas, a função de direção, ela direciona, ela dá um caminho, ela dá um rumo, ela dá um norte. Daí a expressão diretor, daí a expressão diretoria. O que é que o diretor faz? Dirige a empresa, conduz a empresa, né? Então, o Vitor perguntando, professor, às vezes não consigo entrar no Zoom, isso interfere na minha carga horária? Não, já que nós entendemos que você pode ter alguns problemas de conexão, certo? Nós somos compreensíveis nesse momento, portanto que você se esforce por acompanhar, né? Conforme os mecanismos que você tem à disposição,
certo? Mais importante é que você me mostre que você tem interesse em participar das aulas e das atividades, né? Então, a Francisco Adriano também fala sobre isso. É natural que alguns tenham uma conexão que oscile em algum momento, sem problema nenhum. Você pode entrar várias vezes, você pode utilizar todos os recursos disponíveis. Mas, voltando a falar em direção, a direção oferece um rumo, um norte, um caminho. Normalmente, a direção é subdividida em 3 palavras: comando, coordenação e liderança. Falando em liderança, hoje mesmo nós vamos aprofundar esse assunto de liderança, porque vamos eleger os líderes, não é? Então, a direção ela pode ser um ato de comando, pode ser um ato de coordenação e pode ser um ato de liderança. Normalmente é um ato de chefia ou de liderança, não é? O comando e a coordenação são atos de chefia. Um diretor, um gerente tem atos de chefia. E um líder inspira uma equipe de trabalho a ter produtividade, a ter eficiência, a ter eficácia, a ter bom rendimento, certo? Professor, algumas dessas palavras eu vou assimilando aos poucos, não é verdade? Sim, aos poucos a gente vai desenvolvendo, falando, revisando, certo? Me diga uma outra palavra importante aí no processo administrativo. Uma outra palavra muito importante no processo administrativo é o controle, né? Muito importante você desenvolver mecanismos de controle na gestão aplicada, certo? Professor, me dê exemplos aí de controle, o ato de controlar, quando você vai checar, quando você vai verificar, quando você vai avaliar, quando você vai medir, quando você vai corrigir alguma coisa, você está exercendo o controle. O controle de uma portaria, de entrada e saída, uma vigilância, o controle de qualidade, o controle que você estabelece, por exemplo, aqui, numa aula onde você avalia os alunos, você avalia, né, você controla, você acompanha o rendimento, o desempenho dos alunos através de exercícios, atividades, tarefas, provas, avaliações. Não é assim? O controle ele é muito importante para se manter as coisas no trilho, nos eixos, certo? Apenas o controle excessivo é que é ruim, não é? Quando nós temos um controle exagerado, demasiado, ele pode oprimir as pessoas, ele pode revoltar as pessoas, ele pode, de certa forma, gerar problemas e conflitos. Mas o controle, na medida certa, é muito positivo, é muito bom e é muito necessário no ambiente empresarial. Ok. Então, essas 4 palavras são muito importantes para você assimilar: planejamento, organização, direção e controle. Tome nota delas e, se alguém ficou com alguma dúvida em relação a alguma delas, pode me perguntar à vontade. Senhores, vamos falar mais especificamente de liderança. O que é liderança? Para começo de conversa, liderança versus a chefia. Uma coisa é um líder, outra coisa é um chefe. Todos nós, quase todos nós, temos chefes. Pode ser o seu patrão. O chefe, ele está posicionado numa hierarquia, numa escala de poder. O chefe tem poder, autoridade, toma decisões. Exemplo de chefe: um diretor, um gerente, um coordenador. Chefe do setor público, chefe no setor privado, chefe da igreja, chefe militar, chefe de família. Chefe. O que é um chefe de verdade? O que é um chefe? Quem me diz o que é um chefe? Uma pessoa que dirige outras pessoas. Como é, João? Uma pessoa que dirige outras pessoas. Uma pessoa que dirige outras pessoas. Gostei, gostei. Né? O João aí participando, tá certo? Vamos participar para a gente também ganhar a pontuação. Essa é a pessoa que
manda das pessoas. Antônio José está falando? Bom, o que é o chefe? O chefe Para ser uma pessoa que está na frente das outras. Mas não, Antônio José participando, uma pessoa que está à frente das outras. O que é o chefe de verdade? O chefe é quem manda. Por que o chefe manda? Que ele tem um poder de liderança maior e mais elevado. E aí o Paulo Eduardo participando. O chefe manda porque ele tem poder. Isso. Tem liderança. Falando de maneira bem popular, o chefe é aquele que manda. Ele manda porque pode. E ele pode porque ele tem poder. Ele obedece quem tem juízo. É por aí, né? Como assim, professor? Como é que se dá isso? Grijaba aqui participando, aqui controla uma empresa, o Vitor participando, alguém que comanda trabalhadores. O chefe, ele manda porque ele está posicionado num cargo, numa hierarquia, porque ele tem poder. E o Tem poder aquisição, confere a né? ele condições de Tem aquisição, mandar. né? foi. Mas tem algo que eu preciso aqui deixar bem claro. O chefe depende do poder. O presidente só é chefe enquanto ele é presidente. O Donald Trump, lá dos Estados Unidos, até poucos dias atrás, era o homem mais poderoso do mundo. Pelo menos oficialmente falando, né? Qual é o chefe de Estado, qual é o líder, qual é o presidente mais poderoso do mundo? É o presidente dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque é o país mais rico, mais influente do planeta Terra atualmente. Então, aquele que dirige os Estados Unidos da América é o homem ou um dos homens mais poderosos do mundo. Não é verdade? Só que o Donald Trump não é mais presidente, porque o mandato dele acabou e ele não ganhou a reeleição. Então, o poder dele de chefiar os Estados Unidos acabou. Então, a chefia tem essa deficiência. Você só é chefe enquanto você tem poder. Você pode ter um cargo na empresa, você pode ter um cargo político, você pode ter poder econômico e financeiro, você pode ter até o poder que é de coerção ilegal das armas, você pode ter o poder físico. Enquanto você tiver poder, você pode assumir essa condição de chefe. Acabou o poder, acabou a chefia. A chefia também gosta muito de hierarquia. Quem manda mais, o general ou o coronel? E aí? General. O general manda mais do que o coronel. Por quê? Porque ele está acima na hierarquia. Não é assim? Quem manda mais, o coronel ou o major? Coronel. O coronel está acima do major, então ele manda mais. Quem manda mais, o major ou o capitão? Capitão. Não, o major está acima do capitão. Então, o major manda no capitão. Quem manda mais, o capitão ou o tenente? Capitão. O capitão manda mais do que o tenente, porque está acima do tenente. Quem manda mais, o tenente ou o sargento? Sargento. Não, o tenente está acima do sargento. O tenente manda no sargento. Quem manda mais, o sargento ou o cabo? Sargento. O sargento manda no cabo, não é? Certo? Então, são postos, são cargos, são hierarquias. Quem manda mais, o diretor ou o gerente? Diretor. Diretor, certo? Quem manda mais, o gerente ou o supervisor? Gerente. Gerente. Quem manda mais, o bispo ou o padre? Bispo. Bispo. Quem manda mais,
O cardeal ou o bispo? Bispo. Cardeal O manda cardeal. mais do que o bispo. Cardeal. Quem manda mais, o Papa ou o cardeal? Papa. Papa. Isso é a hierarquia, né? Isso tem a ver com poder nas instituições, nas empresas, sejam elas religiosas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Então, nós podemos compreender isso, né? A questão da natureza da chefia, certo? Meus amigos, a chefia também pode advir do poder econômico. Eu sou o chefe porque eu financiei tudo isso aqui. A empresa é minha, eu sou o proprietário, eu criei, eu sou o sócio majoritário, eu tenho dinheiro, eu tenho 3 bilhões de reais e eu mando. Isso é poder? Isso tem a ver com chefia também? Tem. Tem. Certo? Mas tire o dinheiro, acabou a chefia. Eu sou o chefe aqui porque eu tenho um fuzil carregado, eu estou apontando para você e eu não quero que você me desafie. Nesse momento, eu sou o chefe. Eu também posso ter algum tipo de poder de exercer pressão. Sou eu que contrato todo mundo aqui, então quem falar atravessado comigo, eu vou demitir. Isso é um chefe. O chefe pode ser bom ou pode ser ruim, mas ele depende, ele está ancorado no poder. Professor, por que você está falando isso? Porque existe o chefe e existe o líder. O líder é diferente. O líder não precisa estar ancorado no mesmo poder que o chefe. Não precisa, não necessariamente. Daí que existe uma diferença entre liderança e chefia. Como assim, professor? Na minha opinião, eu não sei se você concorda, mas na minha opinião, Jesus de Nazaré é o maior líder que já existiu. E eu não estou aqui falando de religião, estou dizendo que Jesus, independente de você ser católico, evangélico, espírita, ateu, estou dizendo que Jesus é o maior líder que já existiu. Jesus se apresentou como um chefe ou como um líder? Um líder. Como um líder. Como um líder. Ele poderia ter se apresentado como um chefe? Poderia. Como é que seria? Como é que seria ele se apresentando como um chefe? Vou te explicar aqui, para tornar nossa aula bem didática, bem dinâmica, o que é o Jesus chefe, para você entender o que é chefia, certo? Só para a gente compreender. Se Jesus fosse um chefe, ele diria assim: israelenses, eu sou o vosso rei. Eu sou descendente de Davi e sou filho de Deus. Este mundo me pertence. Daqui por diante, eu vou confiscar todos os bens e todo o poder dos reis dessa terra. E eu vou assumir o comando militar de todas as tropas de Israel. E todo cidadão israelense terá que se subordinar a mim. Todos vão obedecer minhas ordens. Todos terão de ser bons. Chega de pecados, chega de má vida. Eu serei o seu rei e vou governar com cetro de ferro. E a nação de Israel será o centro do mundo. E essa nação romana que veio ocupar nossas terras aqui, terras que foram concedidas pelo próprio Deus, esses romanos serão expulsos e, se teimarem, serão eliminados. Simão Pedro será o comandante em chefe das forças armadas de Israel e a missão dele é expulsar Pôncio Pilatos e suas tropas daqui. E se eles teimarem, nós vamos marchar até Roma e vamos destruir o próprio César, porque eu sou o rei deste mundo, legítimo, Senhor, Salvador e Messias. Quem discordar de mim pode falar. Cada um terá o tributo que merece.
conforme a sua obra. Sigam-me. Israel será a nação mais poderosa, mais influente do mundo. A partir de agora, eu não quero mais saber desse comportamento transviado, desse comportamento degenerado, desse comportamento que foi assumido aqui nessa terra. É uma terra sagrada, então respeitem-na. Isso é uma ordem, israelenses. Eu sou o chefe. Eu sou o seu rei. Então, meus amigos, se Jesus fosse se apresentar como um chefe, ele se apresentaria dessa forma, não é? Esse é o Jesus chefe, esse é o Messias guerreiro que os judeus esperavam, estavam aguardando, não é? Esse Messias poderoso, com poder político, com poder militar, com poder econômico, que assumiria a sua posição de rei terreno, mas com autoridade divina, é um chefe. E Jesus poderia ter se apresentado dessa forma, mas ele escolheu se apresentar de uma forma simples, humilde, pelo exemplo da sua conduta, da sua ética, da sua moralidade. Então, Jesus se apresentou como um líder. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Ele não confiscou as terras de ninguém. Ele não assumiu o trono político de Israel. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Ele não expulsou os romanos de Israel. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Ele não exigiu a subserviência do povo israelense. Não. Ele convidou as pessoas, pelo exemplo, pela sua vida de simplicidade, de amor, de justiça, de paciência, de perdão, de tolerância, de misericórdia e de sacrifício. Não foi? Então, Jesus se apresentou como um verdadeiro líder e não como um verdadeiro chefe, certo? Por escolha Mostrou dele. o caminho, né? Não é? E por que ele fez isso? Porque ele sabia que a liderança, muito embora não pareça, ela tem uma longevidade muito maior do que a chefia. Porque a partir do momento que as pessoas escolhiam seguir a Jesus, elas faziam isso livremente, espontaneamente. Livre-arbítrio. Ele não obrigava, ele só convidava. Né? Se ele fosse um chefe, ele ia obrigar todo mundo a ser bom, ia obrigar todo mundo a segui-lo. Então, ele ia ferir o livre-arbítrio das pessoas. Por que Jesus permitiu que o mal existisse? Porque ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Você pode escolher ser bom ou ser mal, praticar o bem ou praticar o mal. E eu respeito isso. Ele respeita, ele respeitou. Se ele fosse um chefe, ditador, nesse aspecto, ele teria tolhido o livre-arbítrio das pessoas e obrigado todo mundo a ser conforme o modelo que ele teria construído. A liderança, ela é impactante. Mas, professor, o mundo seria muito melhor se Jesus fosse um chefe, né? E não um líder. O Vitor Oliveira falando, professor, então o chefe ele impõe respeito e o líder ele ganha o respeito naturalmente, é isso? É exatamente isso. O chefe ele impõe. O líder não. O líder, a coisa vem, a coisa flui naturalmente. Mas, professor, ainda assim eu estou achando que é melhor ser o chefe, não é não? Pode até ser, no curto prazo. Mas no longo prazo, você vai verificar que a liderança ela tem uma longevidade maior. Professor, prove isso para mim. Eu citei aqui o exemplo de Jesus, mas eu poderia ter citado o exemplo de vários outros líderes, como Martin Luther King Jr., no caso, né? como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela. Eu poderia ter falado de vários líderes, não é? Mas no caso de Jesus, vamos ver como a liderança dele é forte. Independente da sua religião, você pode ser até ateu e gostar de Jesus, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser espírita e gostar de Jesus, você pode ser umbandista e gostar de Jesus. Prove, professor, vou provar. Jesus morava no Brasil, era? Não. Não existia nem Brasil na época dele. Morava em Israel. Jesus falava língua portuguesa, era? Não.
Não. Jesus falava aramaico. Aramaico, que era a língua popular da sua terra, da sua região. E ele escrevia em hebraico. Ele falava hebraico também, mas a língua popular era o aramaico. É quase certo que Jesus também entendia o latim, que era a língua dos romanos, e os romanos ocupavam Israel naquela época. É possível também que Jesus falasse grego, porque o grego era o idioma das pessoas intelectuais da época. Muito embora Jesus fosse um homem simples, humilde, mas ele era um homem de muitos estudos, né? Ele era muito aplicado nos seus estudos. Sábio. É possível que ele falasse grego. Então, talvez Jesus falasse grego, latim, hebraico e aramaico, 4 idiomas. E possivelmente escrevesse nesses idiomas, né? Pelo menos em hebraico, com certeza. Mas português ele não falava, não. Aliás, Jesus não se chamava Jesus. Esse nome Jesus é um nome aportuguesado que nós utilizamos no nosso idioma. Não é? O nome de Jesus, na verdade, se pronuncia Yeshua ou Yeshua. Em hebraico. Jesus não é o nome de Jesus. Jesus é o nome que nós, brasileiros, portugueses e falantes da língua que é o mais popular, não é isso? atribuem a ele dentro do nosso idioma, não é? Certo? Significado, né? Exatamente. Por que você está falando tudo isso, Vou te explicar já já. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Algum de vocês come carne de porco? Sim. Come? Jesus não comia carne de porco. E nem crustáceos, essas coisas também, né, professor? Camarão, Exatamente. Algum de vocês come camarão? Eu como, professor. Jesus não comia camarão. Por quê? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, muito embora Jesus tenha andado pela Terra há quanto tempo, hein? Faz quanto tempo que Jesus nasceu na Terra? Está com 2021 anos. 2021 anos atrás, ele nasceu lá em Israel, né? Lá em Belém, em Israel. Aí ele viveu em Nazaré e depois ele foi crucificado em Jerusalém, foi? Foi. Há 2021 anos atrás, há 20 séculos. Resumo da ópera. Jesus não morava no Brasil, ele morava em Israel. Jesus não nasceu nesse século, ele nasceu há 20 séculos atrás. Jesus não falava português, ele falava aramaico. Jesus não comia carne de porco nem camarão, e você come. No entanto, Jesus exerce uma liderança sobre nós hoje, no Brasil, de 2021, falando português, comendo camarão e carne de porco. Isso é liderança. Muito embora a nossa cultura seja diferente da dele, muito embora o nosso idioma seja diferente do dele, muito embora o nosso tempo seja diferente do dele, a liderança dele ainda tem influência sobre nós. A influência da liderança de Jesus é tão pesada, tão poderosa, que até mesmo o ateu, graças a Deus, né, o camarada que diz que é ateu, graças a Deus, ele segue o calendário baseado em Jesus. Ele diz assim, eu sou ateu, nós estamos no ano de 2021. Aí 2021 o quê? Depois de Cristo. Olha aí. Então, a liderança de Jesus é muito impactante. Se você for falar com um católico, ele acredita em Jesus. Se você for falar com um evangélico, ele acredita em Jesus. Se você for falar com um espírita, ele acredita em Jesus. Para os espíritas, Jesus é o governador do planeta Terra. Se você for falar com um bandista da Umbanda, ele acredita em Jesus. Olha só que coisa interessante, né? Se você for falar com um muçulmano de religião islâmica, ele acredita em Jesus. Só que para o muçulmano, Jesus é um grande profeta, não é o Messias. Certo? E alguns judeus, porque Jesus era judeu, aceitam Jesus como o seu Messias, os chamados judeus nazarenos. Certo? Então, muitos judeus, muitos muçulmanos
muitos católicos, muitos evangélicos, muitos espíritas, muitos umbandistas aceitam Jesus. Até alguns ateus aceitam Jesus dizendo assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito em divindade, eu não acredito em nada espiritual, mas eu acredito que Jesus foi um homem sábio e ético e que a conduta dele, que o comportamento dele pode me inspirar a ser uma pessoa melhor. Eu não acredito em Deus, não acredito em vida após a morte, não acredito que Jesus é o Messias, mas eu acredito que ele foi um homem ético e que aquela ética dele, a mensagem de amor, de tolerância, de paciência, de misericórdia, de perdão, eu posso aplicar para a minha vida, eu posso ensinar para os meus filhos e a sociedade pode ser melhor baseada nisso, né? Então, isso é uma liderança muito impactante, tá certo, meus amigos? Essa é a força da liderança. Mesmo que você perca a sua vida, mesmo que você perca o seu dinheiro, mesmo que você perca o seu poder político, mesmo que você perca o seu cargo na empresa, a sua liderança ainda sobrevive a isso. A liderança é maior do que a chefia, porque ela sobrevive à perda do poder, ela sobrevive até à perda da própria vida. Se você for um grande líder, você pode até morrer, e as pessoas ainda vão lembrar de você, e as pessoas ainda vão seguir as suas ideias, e as pessoas ainda vão te respeitar. O chefe não. O chefe só é chefe enquanto ele tem dinheiro, enquanto ele tem aquele cargo na empresa, enquanto ele tem aquele poder de pressão sobre você. Se acabar isso, acabou-se a chefia. A liderança sobrevive. A chefia, ela tem prazo de duração, certo? Prazo de validade. Eu vou encerrar essa reunião. Daqui a 2 minutinhos nós já voltamos.